Bom pessoal, olá, espero que vocês se encontrem bem. Vamos dar início aqui à correção dos exercícios que eu elaborei e deixei em anexo na última aula. Imaginei que não fosse necessário fazer a correção, mas acredito que vai ser muito enriquecedor para o nosso curso aqui, né? Em questão de teoria e em questão de prática também. Bom, vamos começar aqui resolvendo o exercício 1 até o 10, que são questões objetivas, onde você tem que escolher a alternativa correta. E após isso a gente vai ter as questões da 11 até a questão 34, que são questões mais práticas, onde a gente vai ter que elaborar alguma coisa, né, em código mesmo. E eu tentei escalar aqui o nível de dificuldade. Então vamos lá. Primeira questão é: o que significa abstração na programação orientada a objetos? E aí vemos as alternativas, né? Esconder dados internos da classe? Não. Criar uma representação simplificada de algo do mundo real? É exatamente isso, pessoal. Então, temos aqui a alternativa correta, é a alternativa B. A gente tenta trazer na abstração uma forma simplificada de algo no mundo real para o nosso código. De fato, é isso. Temos aqui a alternativa C, só para a gente tirar aqui se tem mais alguma questão certa. Quer dar métodos de outra classe? Não, esse é o princípio da herança. Permitir que múltiplos métodos tenham o mesmo nome? Também não. Esse é o polimorfismo, né? Pois bem, qual pilar da PO está mais relacionado a ocultar os detalhes de implementação e proteger os dados? Temos aí abstração, polimorfismo, herança ou encapsulamento. Bom, a alternativa certa é a letra D, pessoal. Então, a ideia do encapsulamento é justamente trazer todos os atributos, os métodos, todas as qualificações de uma classe de forma interna, de forma a proteger toda aquela construção da classe, né? E internalizar e, como é que fala? E trazer uma segurança maior para a questão de segurança e de simplicidade do nosso código, né? Então não importa para a gente como é que está a classe, como é que ela foi desenvolvida, quais são as coisas que foram usadas para construir ela, basta saber os métodos e os retornos e o que eles fazem, né? Se não tiver retorno, o que exatamente o método faz. Sempre quando você for estudar alguma biblioteca que foi desenvolvida por um desenvolvedor aí, de Python, né? Por exemplo, se você for estudar uma biblioteca muito famosa, que é a Pygame, que é uma biblioteca em Python, né? Utilizada para desenvolver jogos com Python. Nessa biblioteca a gente temos lá várias funções, várias coisas, como tocar um MP3, como é que ele funciona, mas não nos interessa, não nos é útil, bom, pelo menos não na maioria das vezes, né, a gente não procura muito saber como é feita cada função, como é que é feita, como é que é elaborada, como é que ela foi desenvolvida, o que ela utilizou, basta saber o que ela faz e como ela é útil para nós. Isso é o suficiente. E o princípio que garante isso, que essa ideia seja permanecida, é o encapsulamento. Pois bem, pessoal, vamos dar seguimento aqui à questão 3. A questão 3 diz: qual dos pilares da PO, Programação Orientada a Objetos, permite que uma subclasse use os atributos e métodos da superclasse? Aí temos aí alternativa A, polimorfismo, alternativa B, encapsulamento, C, herança ou D, abstração. Aqui é justamente a ideia de herança, né, pessoal? A gente traga uma classe Pi com algumas características, essa seria a superclasse, e a gente traz a partir dela uma subclasse que herda as características delas. Daí então temos aqui a característica da herança, né? Pois bem, vamos seguir aqui para a questão 4. Marque a alternativa que não corresponde a uma característica da programação orientada a objetos. Temos aí o reuso de código. Sim, essa é uma característica. Temos a modularidade. Sim, essa é outra característica, não só como uma das mais importantes, né? A ideia de modularizar o código para deixar mais organizado, para a gente deixar mais empacotado, digamos assim, para que a gente tenha uma reusabilidade maior, para que a gente tenha um reaproveitamento maior de código, caso alguém queira utilizar o nosso código, ou então a gente queira utilizar o código de outra pessoa. A questão da modularização é chave, é um conceito chave aqui. Temos aqui a linearidade. Seria esse uma... Deixa eu dar um zoom aqui, pessoal, só para a gente ter uma visão melhor. Linearidade. Seria esse uma característica da PO? A resposta é não, pessoal. Então essa é a alternativa que não corresponde
uma característica de programação orientada a objetos. Por quê? Porque a ideia da programação orientada a objetos é que você possa invocar criar uma classe e invocar os seus métodos. E assim a gente não tem uma linearidade de fato, não é verdade? A gente tem aí uma recursão, uma chamada de uma função que não necessariamente segue um fator linear, entende? Então, não, uma característica da PO não seria a linearidade, pelo menos não de fato, né? É fato que um computador ele executa funções e tudo que o compilador faz, que ele interpreta, que ele compila e traduz para o código de linguagem de máquina é sim sequencial, é sim linear, mas não a nossa construção do paradigma da programação orientada a objetos. Aqui a gente não tem o fator linear como uma característica chave da programação orientada a objetos. Tenta deixar um pouco de lado essa ideia aí do computador que eu falei, da forma como ele interpreta os códigos. A ideia aqui é realmente a gente encarar a programação orientada a objeto como uma coisa modular, uma coisa que não é necessariamente linear. Pois bem, organização de classes. Sim, temos aí o conceito-chave também, classes, né? Classes são construções que a gente faz que são modelos para objetos. Então, sim, a organização de classes é uma característica pertinente à programação orientada a objetos. Temos aí também a próxima questão, né? O polimorfismo permite criar múltiplos métodos com o mesmo nome, comportando-se de formas diferentes. Temos a alternativa B, proteger os dados da classe. Alternativa C, definir classes que não podem ser instanciadas. Ou alternativa D, acessar atributos privados diretamente. A ideia aqui a alternativa correta aqui, pessoal, é a letra A, porque o polimorfismo o nome já é bem intuitivo, né? Poli, muitos, morfismo, formas, então muitas formas. E a alternativa A, o que ela nos diz? Ela diz que o polimorfismo permite criar múltiplos métodos com o mesmo nome, comportando-se de formas diferentes. Exatamente isso. O polimorfismo ele permite criar aqui métodos, né, com o mesmo nome, que tenham comportamentos diferentes. Isso aí seria a sobrecarga de métodos, né, ou a sobrescrita lá em herança. Então é exatamente isso. Vamos aqui para a questão 6. Qual das alternativas não é um pilar da programação orientada a objetos? Temos aqui A, encapsulamento, B, herança, C, modularização ou D, polimorfismo. A resposta aqui, pessoal, é a letra C, modularização. Modularização é uma característica da programação orientada a objetos, mas na programação orientada a objetos a gente não tem modularização como um pilar. Quais são os 4 pilares? Vamos retomar a aula anterior, né? O que a gente falou? Seria a abstração, que é a capacidade que a gente tem de pegar uma característica, uma construção, algo do mundo real e trazer de forma abstrata para o nosso código, trazer uma representação de algo real, algo concreto, em algo abstrato, em algo em código. Então essa seria a abstração, primeiro pilar. Encapsulamento, que seria pegar uma classe, a gente tem uma classe e encapsular, deixar tudo internalizado dentro daquela classe, para que os meios externos não tenham acesso à nossa classe. Então esse seria outro pilar, o encapsulamento. Outro pilar muito importante também seria a herança. A herança, que no caso a gente tem a capacidade de criar uma classe, uma superclasse, onde essa classe ela pode ser reutilizada. Aqui é onde entra o fundamento da reutilização. A gente tem uma herança que é uma superclasse, e dessa superclasse a gente tem classes menores, subclasses que partem dela. Aí a gente teria subclasses. E por último, e muito importante também, o polimorfismo, que é justamente a ideia que a gente trabalhou aqui na questão 5, que é criar métodos com o mesmo nome comportando-se de formas diferentes. O polimorfismo ele permite que a gente crie vários métodos com o mesmo nome e ainda tenha formatos diferentes. Eu digo isso levando em conta que a gente está trabalhando com Python, né, pessoal? A gente pode ter aqui alguma mudança em outra linguagem, não tenho certeza. Mas em quesito de PO, de programação orientada a objeto, a modularização de fato não é um dos pilares da programação orientada a objeto. Pois bem, pessoal, vamos aqui para a próxima questão.
Uma classe pode ser definida como, aí temos aqui as alternativas, um objeto específico criado na memória, B, um molde ou estrutura para criar objetos, legal, hein? Um molde ou estrutura para criar objetos, essa aqui parecia mais correta. Vamos ver as demais. C, um método isolado, não necessariamente, né? Ou D, um atributo sem valor, também não. Então, a alternativa correta aqui é a definição da classe. A gente tem que entender o que seria exatamente uma classe. Seria exatamente isso aqui, um molde de estrutura para criar objetos. Como assim, pessoal? Uma classe ela é como se fosse uma blueprint, um modelo, né, que define os atributos, ou seja, os dados, né, e os métodos, que seriam os comportamentos, as ações que os objetos vão ter. E os objetos eles são instanciados de uma classe, né? São instâncias concretas daquela classe. Por exemplo, em Python, pessoal, a gente pode até criar aqui um exemplo da classe carro. E como é que a gente vai fazer essa classe? Por exemplo, a gente tem aqui uma classe, né? Define aqui a palavra-chave classe e o nome da classe, carro. No caso, aqui a gente tem a classe. É aqui que vai ser criada a classe. Esse é o modelo do que seria a nossa abstração do que vem a ser o carro, né? E dentro dessa classe, a gente tem aqui a criação do método init, como a gente já falou, né? O método init ele permite com que a gente tenha a inicialização, o método inicializador da classe, né? Como já foi explicado nas aulas anteriores. E aqui a gente tem, por exemplo, a marca, onde serão os atributos da inicialização do carro. E depois a gente tem aqui a self marca, ela vai receber o que convier dentro do parâmetro marca, né? Pois bem, aqui a gente tem, por exemplo, aqui a gente tem a criação da classe carro. E é exatamente isso, é um modelo do carro, né? A gente pode aqui, por exemplo, agora instanciar. A gente traz aqui uma materialização, digamos assim, do que seria o nosso modelo. Isso é o objeto. Isso é uma instância concreta da nossa classe carro. E a nossa classe carro, por exemplo, vai receber o nome de Ford. Ford, legal. Esse aqui é o Ford do Pedro, sei lá, que é uma instância, sei lá, um objeto materializado, digamos assim, né? Uma instância, deixa eu colocar aqui, instância concreta. Eu vou colocar essa pasta aqui, pessoal, eu vou colocar aqui as coisas que foram desenvolvidas nessa aula lá no meu GitHub. Vou deixar o link também na descrição e vocês podem ir lá acessar, tá bom? Então, beleza, o que seria aqui essa instância concreta seria o objeto de fato. A classe da onde ele partiu, a classe da qual ele foi criada, essa é um modelo, beleza? Vamos executar aqui, pessoal, e vamos tentar dar um print aqui do carro, não, do meu carro, que foi instanciado, ponto nome, para a gente ver se tudo correu como a gente pensava, né? Vamos ver. Olha aí, temos aqui a impressão, o print da nossa marca do carro, da marca do nosso carro, aliás, que seria Ford. Legal, hein? Então vamos lá, pessoal. Vamos dar seguimento aqui à nossa resolução das questões, né? Lembrando que, chegando no finalzinho aqui, pessoal, quando antes da gente começar a fazer aqui as questões que são dissertativas não, que são práticas, eu vou tentar fazer aqui uma pausa e fazer o gabarito para vocês compararem o que vocês responderam, beleza? Vamos lá, questão D. A principal diferença entre programação estruturada e programação orientada a objetos está, aí temos a alternativa A, no uso de apenas funções puras? Não é isso. Na ausência de variáveis globais? Também não, pessoal, não é isso. C, no foco em funções em vez de objetos? Também não é isso. E a alternativa D, só pode ser a correta, no foco em objetos e suas interações? Exatamente, pessoal. Então, a gente tem lá na programação estruturada que ela organiza o código em funções e sequências lógicas, como o foco em como fazer, digamos assim. Já na programação orientada a objetos, a gente organiza o código em objetos que encapsulam os dados, né, e comportamentos, com foco na interação de objetos. Então, a gente tem ali
a ideia, né, na interação dos objetos, né, tudo, a gente tem tudo assim meio nichado, né, na questão do objeto, da classe, então esse é o foco aqui na programação orientada a objetos. Temos aqui a alternativa D, a principal diferença de programação estruturada e a programação orientada a objetos, beleza? Vamos lá, na programação orientada a objetos, um objeto aí temos aí um arquivo executável, não é isso, né? A alternativa B, uma instância concreta de uma classe. Exatamente, é exatamente isso que eu acabei de explicar ali no exemplo do carro, né? Então o carro ele seria uma instância concreta de uma classe. Perfeito, essa é a ideia mesmo. É a materialização de uma classe na memória do computador, né? Com os valores específicos para os atributos daquela classe. É exatamente isso. Vamos terminar de ler aqui as outras questões, só para a gente garantir aqui que não há mais nenhuma correta. No caso, o objeto ele é um módulo de funções, mais ou menos, pessoal, mas só que a gente é quase isso, mas só que a gente tem métodos e atributos, não é só isso. Por isso que essa alternativa aqui não está correta, porque o nome correto não seria nem funções, seriam métodos. E a alternativa D, ele fala um pacote de métodos. É mais ou menos, a gente tem numa classe, a gente tem os métodos e os atributos. Uma classe é definida por isso. Temos lá os métodos, que são os comportamentos da classe, e os atributos daquela classe, que são chamados de atributos. Exatamente isso, é atributos. Mas só que não está completo, né? Faltou aqui dizer que temos os atributos. A ideia aqui mais correta e mais condizente com o que a gente está querendo é a alternativa B, uma instância concreta de uma classe. Perfeito, pessoal. Vamos aqui para a próxima questão. Qual pilar de PO permite, da programação orientada a objetos, permite que o mesmo método possa ser chamado de formas diferentes? Deixa eu ver. Qual pilar da PO permite o mesmo método ser chamado de forma diferente? Fica um pouco estranho aqui o comando da questão, mas dá para entender, né? O que ele está querendo saber aqui é aquela questão lá do polimorfismo. Aí eu coloquei aqui os 4 pilares, né? No caso a herança, encapsulamento, abstração e o polimorfismo. Então a alternativa correta aqui é a alternativa D, polimorfismo. O polimorfismo ele permite que métodos com o mesmo nome se comportem de maneira diferente, né? Em classes diferentes. No caso essa aí seria a sobrescrita de métodos. E o mesmo método ele pode aceitar parâmetros diferentes, no caso da sobrecarga, né? Só que em Python ele não tem o suporte direto disso daí. Provavelmente eu vou falar um pouco mais disso mais lá na frente. Deixa eu ver. A gente pode até fazer um exemplo aqui, pessoal, sobre da sobrescrita, né? Então, tentar criar aqui um exemplo de uma classe. Deixa eu ver. Da classe animal. Vamos lá, vou criar aqui classe animal.python. E nessa classe animal, a gente vai ter aqui a sobrescrita de alguns métodos que são esse mesmo animal. No caso seria o animal. Seria o animal. No caso a gente tem uma especificação no caso do animal cachorro e tal. Vamos dizer assim, a gente tem aqui uma classe animal. E essa classe animal, ela tem um método generalizado chamado de emitir som. Observe que o emitir som é algo genérico, é algo que que nem todo animal, mas muitos animais fazem, não é verdade? Então a gente tem aqui, por exemplo, a palavra pass, que permite que a gente crie um método vazio. Legal, hein? Agora a gente tem aqui a classe cachorro, que seria uma forma de animal. Então a gente tem aqui, por exemplo, um animal, e esse animal ele é um cachorro. E a gente pode definir o método de emitir som para... Ué, caramba, emitir som. Recebe aqui o self, né? E aqui a gente encontra o polimorfismo, que é o polimorfismo. Aqui seria a sobrescrita do método classe animal, beleza? Sobrescrita, é isso que seria a sobrescrita da classe animal. E aqui a gente teria o return. Qual som que o cachorro faz? Ele faz au. Ele faz o au, beleza? Uma outra sobrescrita da nossa classe animal seria a classe gato, né? O que o gato faz? Ele faz o som de miau, né? Então vamos fazer aqui caramba, não sei o que está acontecendo, imagino que seja o Copilot que está
preencher no meu código. Depois eu dou uma olhada nisso. Return meow. Bacana. Então isso aqui seria uma outra sobrescrita. Só copiar isso aqui. Uma outra sobrescrita da nossa classe animal, beleza? Então aqui temos aqui uma ideia do que é o polimorfismo de fato. Não se preocupe, pessoal, a gente vai fazer um aprofundamento maior na ideia de polimorfismo mais adiante. Pois bem, eu vou dar uma pausa aqui no nosso vídeo e eu vou voltar agora com a resolução das questões 20, da questão 11 até a questão 36, trazendo aí as ideias da nossa aula passada, beleza? Vou só criar aqui o gabarito e já eu volto.